Fala galera, aqui é o Bruno Print e no nosso canal iremos falar muito do clube mais tradicional do Brasil, o Botafogo de Futebol e Regatas. O Glorioso joga sábado contra o Atlético Mineiro na Arena MRV e, pasme, o gramado do estádio está horroroso. A CBF não se pronuncia e não fala nada a respeito. Mais uma vez eu falo, a CBF é uma vergonha. Estádio com gramado ridículo para um jogo tão importante como Atlético Mineiro e Botafogo. Vamos falar também do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, mais uma vez cita o Botafogo. Qual é a real implicância que o Mário Bittencourt está tendo com o Botafogo? Por que o Botafogo está incomodando tanto o doutor Mário? Essas e outras notícias iremos falar agora aqui no canal do Bruno Print, mas antes peço a vocês que inscrevam no canal, deixem o seu like é muito importante para que o YouTube recomende o nosso canal para mais e mais pessoas. Peço a você também que não se inscreva, de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos e compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas sejam alcançadas com o canal do Bruno Print. O Botafogo joga sábado contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. Um jogo importante que pode deixar o Botafogo ainda mais disparado na liderança, principalmente porque ontem o nosso arquirrival tomou-lhe uma goleada do Atlético Paranaense e deixou o Botafogo mais tranquilo ainda. A imprensa fez de tudo, jogando várias coisas, falando que o Flamengo estaria já brigando pelo título novamente após a vitória sobre o Botafogo, porque em 2022 e 2000 falando, tentando exaltar o Flamengo mais uma vez, falando da sua campanha que o Flamengo poderia chegar no Botafogo. E nós vemos aí, depois do jogo de ontem, que isso cada dia fica mais difícil pelo futebol apresentado pelo Flamengo. Perdeu para o Furacão, jogando em seus domínios por 3-0, tomou um baile e o Botafogo, ganhando sábado, fica ainda mais tranquilo, principalmente se amanhã o Palmeiras, que enfrenta o Goiás, pelo menos empatar, deixa o Botafogo muito tranquilo para jogar contra o Atlético Mineiro. E falando desse jogo contra o Atlético Mineiro, o gramado da Arena MRV está uma porcaria, realmente um lixo, aquele gramado, para poder Atlético Mineiro e Botafogo jogar. Um clássico dessa importância não poderia ser liberado pela CBF. CBF. Cadê você, CBF, para poder falar, se manifestar em relação a essa situação? Um jogo tão importante num gramado horroroso, um gramado que até ontem, melhor dizendo, estava sendo, vamos dizer, maquiado, dando um jeitinho brasileiro, né, para poder apresentar, para poder ter esse jogo no sábado. E a CBF até agora não falou nada, a imprensa, ninguém fala nada. Eu queria ver se fosse ao contrário, se fosse no estádio do Botafogo. E eu fico triste também porque o Botafogo não fala nada a respeito. Vai ser um jogo, vamos esperar, né? E o meu receio, creio que o receio de muita gente jogar num gramado desse é de ter lesões nos nossos jogadores. É uma vergonha a CBF não falar nada. O Botafogo já jogou contra o Patronato na Sul-Americana, que tinha um buraco desse tamanho no gramado, e agora, mais uma vez, o Botafogo joga naquele gramado horroroso. Já jogou contra o Cruzeiro naquele gramado péssimo do Mineirão, e o Tiquinho Soares teve
né, a sua lesão naquele jogo contra o Cruzeiro e agora enfrenta o Atlético Mineiro naquele gramado ridículo. E a nossa querida CBF não fala nada, fecha os olhinhos e deixa passar. Eu queria ver, mais uma vez eu reitero, se fosse no Botafogo, eles já falam demais, né, do nosso tapetinho, já falam demais a respeito do nosso estádio. Imagine se isso fosse no Botafogo. Mas, gramados à parte, vamos para dentro do Atlético Mineiro, dar mais uma vitória. O Tiquinho Soares treinando normalmente, está 100% para esse jogo e vamos torcer para que o Bruno Lage consiga escolher, né, ter uma ótima escolha em relação aos jogadores que enfrentarão o Atlético Mineiro. Eu digo isso mais, né, falando da ponta direita. Quem será o ponta direita que entrará nesse jogo? E falando a respeito de tapetinho, de estádio do Botafogo, mais uma vez o doutor Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, citou o Botafogo em uma entrevista. Eu quero saber o que o doutor Mário está tendo tanta implicância com o Botafogo. Será porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos aqui ler um pouquinho das falas do Mário Bittencourt, da matéria que foi colocada pelo Fogão Net. O presidente, abre aspas, né? Aliás, o presidente do Fluminense diz ter sido mal interpretado sobre o Nilton Santos. Deveríamos poder opinar sobre como o campo, aliás, sobre o campo sintético do Botafogo. Isso já umas palavras que ele já havia dito um tempo atrás, né? O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, deu uma entrevista recentemente declarando que não foi consultado sobre o gramado sintético do estádio Nilton Santos, colocado pelo Botafogo, ao comentar sobre a polêmica atual do Maracanã. No programa Bola da Vez na na ESPN, melhor dizendo, ele voltou a citar o assunto, disse que foi mal interpretado e colocou seu ponto de vista. O Vasco sempre teve São Januário, abre aspas, o Vasco sempre teve São Januário como seu estádio. E um estádio belíssimo, fez escolhas. Por que o Vasco e o Botafogo não fazem a gestão do Maracanã? O Botafogo não faz a gestão do Maracanã, o Vasco está brigando, mas não fez a gestão do Maracanã porque os dois times têm os seus próprios estádios, ao contrário do Fluminense e do Flamengo. O Botafogo joga no Engenhão, não é Engenhão, Nilton Santos, que também é equipamento público, olha só. Hein? Outro dia, em entrevista, fiz uma fala que foi interpretada de maneira equivocada, quando eu disse que a partir do momento que o Maracanã é equipamento público e todos têm direito de jogar lá a qualquer momento, deveríamos, Flamengo, Fluminense e Vasco, por que o Mário Bittencourt, toda vez que vai falar a respeito de algum assunto relacionado a Maracanã, Nilton Santos, ele sempre cita primeiro o Flamengo e depois o Fluminense. Porque nós já sabemos, já vimos que o Fluminense hoje fica um sanguessuga do Flamengo, fica na rebarba ali do Flamengo. Então, Mário Bittencourt, apaixonado agora pelo Flamengo, sempre cita o presidente do Flamengo, sempre cita o vice-presidente do Flamengo e o Flamengo acima do Fluminense. E o medo do Mário Bittencourt é que o Botafogo, o que o Botafogo está se tornando, e ele sabe que o Botafogo será maior do que o Fluminense em termo esportivo, porque em termo de tradição e entre outras coisas, o Botafogo é muito maior do que o Fluminense em termos de torcidas,
e ele tem medo que, futebolisticamente falando, o Botafogo ultrapasse o Fluminense, e isso vai acontecer logo. Então, mais uma vez, ele coloca o Flamengo na frente. Deveríamos, Flamengo, Fluminense e Vasco, ter direito de opinar sobre o campo sintético, porque o Engenhão Newton Santos também é um equipamento público, alegou. O Botafogo arrancou a grama atual, botou sintético, teoricamente, sem consultar os adversários. Mário, coitado do Mário, não foi perguntado a respeito. Apesar que o Mário entende muito de tapete, né? Mas só que do tapetão. Isso ele entende muito bem. Deve ser por isso que ele queria que o Fluminense fosse perguntado, né? Ou notificado em relação ao gramado. Por que não fez isso? Porque tem contrato. Olha só, ele sabe por quê. Porque tem contrato. É gestor e faz o que quiser. Botou o gramado sintético, mas é equipamento público. Deveríamos ter o direito de opinar. As pessoas começaram a dizer que sou contra gramado sintético, etc. O apresentador indaga: você é contra? Sim, sou contra, responde o Mário. Mas não foi por isso que falei. O Botafogo tem o direito de colocou e ninguém se insurgiu contra isso. Nem se insurgirá, porque o estádio é gerido pelo Botafogo. Quando jogamos lá, é com escudos do Botafogo, com as arquibancadas nas cores do Botafogo. E é o equipamento público da prefeitura. Poderíamos ir à justiça e dizer que queremos jogar com o escudo do Fluminense. Por que nunca fizemos? Porque entendemos que existe contrato a ser respeitado, completou. Se o Mário sabe, ele como advogado sabe que tem um contrato, que o Botafogo é o gestor, como ele próprio disse, que o Botafogo tem a concessão do estádio, por que o Mário Bittencourt o tempo todo gosta de citar o Botafogo e falar a respeito do estádio e do gramado do Newton Santos? Ele tenta colocar um clima ruim dentro do Botafogo. E sabemos, como eu já citei, que o Mário está com muito medo do Botafogo, do que o Botafogo vai se tornar. Ele sabe que o Botafogo, o investimento, toda a política que o Botafogo implementou hoje vai fazer com que o Botafogo suba cada vez mais de níveis. Cada ano o Botafogo vai subir mais e mais, e ele sabe que o Fluminense não irá acompanhar o mesmo crescimento do Botafogo e o Fluminense ficará para trás, já que por muitos e muitos anos o Fluminense foi o segundo time do Rio, e isso irá acabar. A partir desse ano, o Botafogo, a gente já viu que está brigando lá em cima por título. Ano que vem ficará melhor, ano que vem já voltaremos para a Libertadores, e o medo do Mário é esse, que o Fluminense vire terceira opção ou o terceiro time do Rio de Janeiro. É isso aí, galera. Espero que o Mário Bittencourt coloque uma amordacinha na sua boca e pare de falar no Glorioso e pense no Fluminense. Então, é isso aí. Vamos focar agora no Atlético Mineiro, no jogo de sábado, torcer amanhã contra o Palmeiras, secar sim os nossos adversários, como eles têm secado o Botafogo, e torcer para uma vitória do Botafogo e quem sabe terminar essa rodada ainda com uma gordurinha maior em busca do tricampeonato. É isso aí, galera. Peço a vocês, mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente a respeito da fala do Mário, a respeito também do gramado da Arena MRV. Deixe os seus comentários aqui e opinem, digam o que vocês acham a respeito desses dois temas que abordamos aqui. Um forte abraço para vocês e compartilhe também esse
vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com o nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações do nosso conteúdo. E mais tarde, às 19h30, teremos uma live. Forte abraço, até mais tarde, que Deus abençoe sua vida e a sua família. Forte abraço, fique com Deus.